Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula de revisão da pediatria. Teve alguns temas que a gente percebeu que se repetem nessas únicas 3 provas que temos disponíveis e alguns temas aí que ficam dentro de um grupão geral de assuntos que vamos abordar aqui. Nosso primeiro tema é a parte de imunização, que é o tema aí queridinho de pediatria, independente de qual prova vocês vão fazer. Vacinação é uma coisa que sempre cai muito e que vocês precisam ter aí na ponta da língua essa parte de vacinas. Então, antes de a gente começar a falar das vacinas propriamente dita, a gente tem que saber que todos os imunizantes, todas as vacinas, elas podem ser ou vacinas que são feitas através de agentes vivos atenuados, ou seja, dentro da vacina você vai ter o agente, o bactéria ou o vírus que vai estar vivo, mas que ele não vai ter tanto poder patogênico quanto com a infecção normal que a gente adquire. Então, vai ser um agente vivo, porém atenuado. Essas vacinas, quando são dadas, elas vão aí desencadear uma resposta imune tanto humoral como celular, levando a uma proteção de longa duração. Então, geralmente são vacinas que a gente não precisa ficar fazendo reforços ao longo da vida. A sua administração vai ser via oral, intradérmica ou subcutânea, e o grande problema das vacinas é que você vai estar dando um agente que está vivo para essa pessoa. E caso essa pessoa tenha uma imunossupressão, seja porque tem alguma doença de base que reduz aí o seu sistema imunológico, a pessoa tem uma imunodeficiência primária, ou porque é uma criança, por exemplo, menor que 6 meses, que tem aí um sistema imune não muito bem preparado, essas vacinas têm o risco de desencadear a doença nessas pacientes. As vacinas que a gente tem, que são de agentes vivos atenuados, são a BCG, VOP, vacina do rotavírus, sarampo, cachumba, rubéola, que é a tríplice viral, varicela e febre amarela. Dessas aqui, só a BCG que não é de vírus. A BCG é uma bactéria atenuada. Todas as outras são agentes de vírus atenuados. E a gente também vai ter aquelas vacinas que são feitas com agentes não vivos. Ou seja, na vacina, ou você vai ter lá o agente morto, ou você vai ter partes desse agente, ou você vai ter toxinas produzidas por esses agentes. Essas vacinas vão desencadear principalmente resposta humoral e não dão uma proteção tão prolongada quanto esse primeiro grupo. Então, são vacinas que geralmente a gente precisa de uma quantidade maior de reforço. Essas vacinas são feitas via intramuscular e não tem risco para pacientes imunodeprimidos. E quando a gente pensa em vacinas, a gente precisa ter noção aí de quais são as contraindicações, tanto absolutas quanto relativas, para não realização de uma vacina. A única contraindicação assim, absoluta, geral, para todas as vacinas é a reação anafilática anterior após alguma dose. Então, se você recebeu uma dose de uma vacina e você teve uma anafilaxia, você tem contraindicação absoluta de fazer novas doses dessas vacinas. Quando a gente fala de agente vivo atenuado, como eu acabei de dizer, vão ser vacinas que vão ser contraindicadas para pacientes que têm algum tipo de imunodeficiência, seja uma imunodeficiência congênita ou adquirida, ou pacientes com neoplasias malignas, ou em realização de quimioterapia e radioterapia e em gestantes. Já os pacientes, quando a gente vai pensar em pacientes que têm falsas contraindicações a vacinas, vão ser aquele grupo aí de condições e que você sempre fica na dúvida, será que esse paciente pode fazer vacina ou não? Então, pacientes que estão com quadro de resfriado, um quadro respiratório, porém que não tem febre, não tem problema de realizar vacina nesses pacientes. Ou em pacientes com diarreia, ou em pacientes que usam antibiótico, ou paciente que tem uma doença de pele que não é muito extensa, ou paciente que teve alguma reação leve a uma dose anterior. Esse grupo de pacientes não tem contraindicação a realizar doses de vacina. Uma questãozinha aqui do Enare sobre essa parte aí de vacinas de agentes vivos atenuados. Uma questão de 2021. Eles pediam para vocês assinalarem um exemplo de vacina inativada oferecido pelo Programa Nacional de Imunizações. Então aí, poliomielite via oral, eu falei que é uma vacina de agente vivo atenuado, rotavírus humano, agente vivo atenuado, tríplice viral, agente vivo atenuado e tetraviral, agente vivo atenuado. Única aqui que não é de agente vivo atenuado é a vacina de hepatite A, que foi a resposta dessa questão.